Olá, aqui é o professor Neuci, do curso de Portaria e Recepção, para mais uma videoaula. Essa é a aula de número 18 e ela está sendo destinada para as turmas do CCPL do Camargo. Hoje nós vamos abordar um assunto importantíssimo, nós vamos falar sobre primeiros socorros. Mas antes de mais nada, é preciso falar que a intenção aqui não é formar nenhum socorrista, paramédico, enfim. A intenção aqui é a gente abordar alguns procedimentos, algumas recomendações e orientações em relação ao atendimento que possa auxiliar a pessoa acidentada. É importantíssimo falar que, por vezes, quando a pessoa tem um bom treinamento, ela pode fazer com que ela pode salvar uma vida, ou até fazer com que a pessoa evite que a pessoa tenha uma sequela ou um agravamento da situação. É importantíssimo. Por vezes, já vi casos de um pré-atendimento até a chegada dos profissionais. Fez com que a pessoa tivesse uma sobrevida incrível. Motivo de elogio dos profissionais. Olha, você fez o procedimento correto. Então, a intenção aqui não é fazer com que a pessoa aprenda a socorrer ou salvar vidas. Não, ela vai fazer alguns procedimentos que podem contribuir. Quem que vai fazer o procedimento correto e quem vai tomar as medidas cabíveis? O profissional. Então, antes de mais nada, quando você se deparar com uma situação de primeiros socorros, você vai, a partir do momento que você decidir fazer os procedimentos, você vai tentar também buscar meios para que o atendimento seja agilizado. Como? Pedindo para alguém, enquanto você está fazendo os procedimentos, ligar para 190, né, a polícia, 192, o SAMU, 193, os bombeiros. Eles sim são os profissionais gabaritados e com suas atribuições próprias para o atendimento à pessoa acidentada. Ok? Então, é muito importante, todos. Deveria ser uma matéria de escola, nas escolas estaduais, municipais, enfim, porque ninguém está livre de acontecer um acidente. Né? Às vezes a gente tem uma pessoa que tem o curso, que sabe realizar os procedimentos, e a gente vai falar aqui nesse vídeo, e ela, naquele instante ali, ela toma algumas decisões que podem decidir a vida ou a morte, ok? Bem, é claro, é uma situação empírica, é uma situação que a gente está ali vendo, então seria muito importante a gente mostrar casos específicos. Se você tiver uma outra oportunidade de fazer um curso prático, melhor ainda para você aprender melhor, né, fixar melhor as técnicas. Aqui eu vou usar de alguns artifícios para a gente ajudar a gente entender essa dinâmica dos procedimentos e ilustrar a forma correta de fazer isso, ok? Para isso a gente vai usar alguns vídeos, aqui o slide e algumas dicas aqui básicas, ok? Antes de mais nada também, a gente vai começar aqui com uma cartilha, né, ou com um manual básico do socorrista. Isso é importantíssimo, porque mesmo você sabendo os procedimentos, se você não tiver algumas atitudes na hora de fazer o socorro, pode comprometer a situação, ok? Vou aqui projetar e nós vamos se aprofundar um pouco mais nesse assunto. Bem, enquanto eu projeto aqui, eu vou dizer para você que a primeira coisa a fazer, já acabei de falar, é você chamar as pessoas competentes. Se você vê que você não pode resolver a situação ou que a situação é de gravidade, procure o profissional de direito, o profissional competente, 190, 193, 192, ou atribua a alguém para fazer isso. A gente vai falar agora nos mandamentos. Então, vamos aqui começar com o primeiro mandamento do socorrista, né, que são 10. A gente poderia falar outros, elencar outros, mas os 10 aqui são muito importantes. Primeiro mandamento, manter a calma. Isso é importantíssimo falar isso. Por quê? Por vezes, as pessoas na hora de fazer um socorro, ela tem em mente, ela sabe os procedimentos, mas na hora de socorrer uma pessoa, ela está mais em pânico, ela está mais desesperada que o acidentado, ou que os familiares, os entes do acidentado. Resultado, numa situação dessa, ela só vai atrapalhar, ela não vai conseguir realizar os procedimentos, ela não vai conseguir acalmar a vítima ou os parentes. Vamos dar um exemplo aqui básico, uma mãe chega com uma criança acidentada com uma fratura ou com um corte, um ferimento, e aí a pessoa tem aversão, ela tem fobia, ela tem, né, aquele problema de ver sangue, e aí ela começa a ficar amarela, branca, querer desmaiar, e eu preciso de ajuda, a pessoa já começa a se desesperar, ela demonstra que a situação é grave. Bem,
não vai resolver o caso e mais. Você pode ser parte da ocorrência. Então, a primeira coisa é manter a calma, ainda que seja uma situação crítica. Na maioria das vezes as pessoas procuram, vou pegar o caso aqui de um condomínio, às vezes as pessoas não sabem para quem recorrer, e ela olha no porteiro, na figura da recepcionista, na figura do porteiro, um porto seguro, uma pessoa que deve ter treinamento, uma pessoa que sabe o que fazer. Então ela vai procurar para você, a última coisa que ela quer é que você apavore, que você a coloque em desespero. A sua intenção ali é manter a calma, ainda que a situação seja crítica. Então isso é o básico. Depois, ter ordem de segurança. Quando eu falo aqui o segundo item, a ordem de segurança, é que enquanto você está fazendo socorro, atribua as pessoas, por favor, você, tira essas pessoas aqui, por favor, vocês podem se afastar? Por quê? Se você deixar, cada um vai querer falar de um jeito, cada um vai tentar fazer. Se você tem um treinamento, você pode falar que você é treinado, que você sabe o que está fazendo e para as pessoas se afastarem. Atribua alguém para que ligue para o bombeiro, para que ligue para o SAMU e que contribua, mas de forma segura. Né? Se você ficar esperando muito, um vai fazer isso, um vai fazer aquilo, acaba ninguém fazendo nada. Terceiro item, verificar riscos do local. Bem, algumas situações, principalmente de fratura, de queda, quando a gente tem um acidente, a primeira indicação que a gente observa, ou que a gente recomendado, é que você não tire o corpo do local. Porém, você tem que avaliar os riscos. Vamos supor que tem uma situação iminente ali de piorar a situação da vítima ou causar danos a terceiros. Então você vai verificar esses riscos do local. Se for necessário, infelizmente você vai ter que tirar o corpo ali, tirar a pessoa vitimada ali do local, ou você vai ter até que fazer alguma coisa ali no ambiente para que não ocorra mais. Quarto, manter o bom senso. Bem, é importante falar isso também de bom senso, porque na hora de socorrer as pessoas, às vezes a pessoa não tem aquele bom senso, aquele jogo de cintura, talvez o momento ali é um momento crítico, talvez tenha uma briga, talvez nós temos ali uma situação litigiosa, ou também a gente pode colocar aqui uma situação de constrangimento. Vou dar um exemplo aqui de um constrangimento. A moça num banco, ela desmaiou, e aí as pessoas ficaram olhando. No que ela ficou desmaiada, ela ficou meio descomposta, ela estava com vestido, e aí as pessoas, em vez de socorrer logo, esperaram muito tempo, e resultado, a moça ficou constrangida de estar naquela situação, ok? Então, ter bom senso para, se for o caso, colocar um pano ali, ou puxar, compor a pessoa, e, enfim, fazer uma coisa que fique de bom senso, né? Respeitar e resguardar a vítima. Quinto, ter espírito de liderança, foi o que eu falei lá em cima. Você tem que atribuir às pessoas tarefas e ter o espírito de liderança de fazer o correto. Você pode errar? Pode acontecer de você fazer algum procedimento e errar, mas é melhor você errar por excesso do que por falta. Às vezes, precisa desse espírito de liderança. Tem gente que fica, às vezes, protelando, mas será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? E nesse caso, principalmente primeiros socorros, dependendo da situação, minutos pode salvar uma vida. Minutos podem salvar uma vida, tá? A 6 aqui é distribuir tarefa, também a gente já falou, né? 7, evitar atitudes intempestivas, né? Ali a gente tem que ser profissional. Às vezes você vai pegar uma situação, por exemplo, violência doméstica, né? A pessoa está ferida, mas você sabe que foi proveniente de uma violência doméstica, e aí você quer resolver a violência doméstica ao invés de atender a pessoa. E aí você está ali contido pela emoção, você quer... Enfim, ali você é um profissional. Qual é a prioridade? O socorro. Você socorrer a vítima. Depois, com calma e profissionalmente, você vai resolver os assuntos adjacentes, periféricos. Ok? 8. Dar assistência à vítima que corre o maior risco de vida. Isso também pode ocorrer. Em algumas vezes você vai ver mais de uma vítima. E aí? Qual que você vai socorrer? Qual que você vai desempenhar primeiro os seus esforços? Bem, aqui é muito claro, o maior risco de vida. Às vezes a gente olha ali, tem um senhorzinho, né, um idoso que está numa situação de risco, e tem um jovem. E aí você vai ter que tomar essa decisão. Qual que você vai atender primeiro? Talvez o idoso tenha mais sobrevida do que o jovem. Então você vai avaliar. Pode também cometer erro? Pode acontecer de você estar cometendo um erro, enfim, algo ali que você não gostaria de escolher. Mas você vai avaliar ali friamente
quem está. Então, de repente, o jovem ali está com uma hemorragia muito grande, ele está perdendo muito sangue a ponto de estar um choque hipovolêmico. Então, é o momento de você socorrer. E o idoso talvez não. Bem, por que eu estou falando isso? Porque você não é um profissional de saúde, você não é um médico, não é um socorrista, né? Estou partindo dessa premissa. Então, você não errou porque você fez isso, porque você escolheu A ou B. É que você tinha que tomar uma decisão. Mas é importante que você avalie e olhe ali pelo seu prisma quem está correndo o maior risco de vida. 9. Seja socorrista e não um herói. Importantíssimo falar isso também, porque às vezes a pessoa quer ser herói. Por exemplo, num caso da pessoa sofreu um acidente e caiu. Às vezes ela quer tirar a pessoa, colocar no ombro, não, vamos socorrer. Se a pessoa está com trauma, se ela socorreu, se ela caiu ali, a primeira coisa é deixar ela parada, porque ela pode ter tido uma lesão na coluna cervical. E aí, se você tirar ela bruscamente do lugar, você está correndo o risco de fazer com que a pessoa fique paraplégica ou tetraplégica pela vida inteira. Ao contrário, se você tiver calma, né, não vou ser herói, eu estou socorrendo e não é que eu não estou fazendo nada, o procedimento é esse, eu vou mobilizar a pessoa, chamar um 90, um 92, um 93 e esperar o socorro. Outro caso muito comum a gente observar também é quando tem incêndio, e aí as pessoas, não, eu vou lá tirar. Né? Eu vou citar aqui um caso muito, muito comum lá que teve no sul, no Santa Maria, né? Foi isso lá no Rio Grande do Sul, numa casa de show, vocês já devem ter escutado essa história. Muitas pessoas que morreram, elas já tinham saído da boate Kiss, e aí elas voltaram para socorrer. Acontece que tem um caso específico de um rapaz de 21 anos, não vou lembrar o nome dele aqui, ele era médico, e ele queria tanto ajudar as pessoas que ele entrou uma vez, socorreu entrou duas vezes, mas nesse inteirinho que ele entrava e saía, ele estava inalando fumaça tóxica. Até que um momento ele entrou para socorrer e não voltou mais. Ao final do levantamento dos mortos, o nome dele estava lá. Ele foi um herói, mas não é o caso. Aqui a gente não está querendo escolher heróis ou falar de ações heroínas. Dá para você ser um bom socorrista, fazer os procedimentos sem comprometer a sua e as dos outros. 10. Pedir auxílio, telefonar para o atendimento de urgência. Essa eu falei, o 10 deveria ser o primeiro, né? Já falei isso aqui anteriormente, né? É importantíssimo que os profissionais cheguem. E até o profissional chegar, você vai tomar todas as medidas cabíveis, você vai fazer tudo o necessário para que a pessoa tenha um bom atendimento, um atendimento de qualidade. Ok? Bem, esses são os 10 mandamentos do socorrista e é muito importante falar isso. A gente poderia ficar aqui falando muito mais de algumas atitudes, mas eu vou trazer aqui também alguns outros, né? Alguns outros casos, não vai dar para a gente aprofundar mais, eu vou falar daqueles que a gente pode mais se deparar no dia a dia. Né? Nós vamos falar aqui de situações do cotidiano, situações que podem ocorrer e que pode acontecer no trabalho, pode acontecer na escola, pode acontecer na rua. Então a gente vai falar de alguns aqui. O primeiro a gente vai falar aqui de ferimentos. Como eu falei, ferimentos em qualquer lugar, a pessoa pode ter um ferimento, né? Ela pode ter uma lesão e é importantíssimo você saber como lidar. Então a primeira coisa que a gente vai falar aqui de primeiro socorro são ferimentos leves ou superficiais. Mas até então você não sabe se é leve ou superficial. Então, primeira coisa, às vezes está saindo muito sangue. Por exemplo, você levou um corte na cabeça. Essa região é muito vascularizada. E sai muito, muito sangue. Às vezes a pessoa desmaia. E aí você fala, a pessoa morreu, foi muito grave. Talvez não foi, mas você não tem esse conhecimento. Mesmo porque o sangue, ele talvez possa omitir a gravidade ou não do acidente. Então, ferimentos, né? Qual é o procedimento? A pessoa chegou com ferimento. Lavar o ferimento com água e sabão. Né? Se você não tem o sabão, só água corrente já resolve. Proteger o ferimento com gás ou pano. Já aí nesse primeiro procedimento de água e sabão, você já vai ver se é grave ou não. Proteger o ferimento com gás ou pano, você pode pegar, se você não tem gás, que nem todo mundo que tem, você pode pegar uma camisa limpa ou outro pano e colocar no lugar, né, do corpo. Não tentar tirar farpas, vidros ou partículas de metal de ferimento. Se você perceber que tem alguma partícula no vidro, não tire. E aí depois, quando a gente for falar de ferimentos mais graves, eu vou mencionar por quê. Não colocar pastas, pomadas, óleos ou pó secantes. Quem já escutou que, olha, saiu muito sangue, coloca açúcar, coloca pó de café, coloca pasta de dente. Nada disso, pessoal. Mesmo porque isso pode estar contaminado e contaminar. Aí você pode ter um quadro de infecção, que é pior. E mais, quando você chega no hospital, eles vão ter que fazer a lavagem, eles vão ter que tirar todos esse material que você jogou.
escovando. E aí vai ser mais doloroso e muito mais sofrimento para a vítima. Mas nós temos também os ferimentos mais profundos, né? Que você vê que é uma coisa profunda. Então vamos lá. Cobrir ferimento com pano limpo. Vamos pegar o caso de uma facada, por exemplo, um ferimento profundo de faca. Então você vai comprimir esse ferimento com um pano limpo. Pode ser uma camisa, pode ser outro material e comprimir para que você contenha a hemorragia. Não lavar, ao contrário do leve, aqui você não vai lavar. Por quê? Se você vê que é um quadro hemorrágico, né, muito sangue, se você lavar, o sangue não vai parar. Aí ele vai perder muito sangue e ele pode ter um choque hipovolêmico. Então, a intenção é você pegar esse pano, segurar o ferimento e esperar que a hemorragia estanque até chegar ao hospital. Não remover objetos fixados no ferimento. Isso é importantíssimo falar. Eu já vi, e provavelmente algum de vocês já deve ter escutado, que a pessoa levou a facada, a faca ficou no lugar, e o que salvou foi a faca. Porque enquanto a faca estava, a ferida, dentro da pessoa, ela estava estancando a hemorragia. A partir do momento que você tira, vaza muito, né? Você tem uma hemorragia. Então, já aconteceu casos de que o que salvou a pessoa foi não tirar o objeto. Por isso a importância de não remover o objeto. Às vezes a pessoa, eu já vi casos de trabalhadores da construção civil que caiu em cima de um ferro, o ferro ficou preso e foi para o hospital com o ferro. Já vi casos de pessoas caírem, crianças caíram numa lança de portão porque queria pular e teve que cortar a lança e levar a lança desse jeito e conseguiu salvar a vida da pessoa. Então isso é muito importante. Usar técnicas para cessar a hemorragia, como eu falei, e providenciar transporte. Isso é a primeira coisa, tá? Vamos falar agora sobre desmaio, tá? Isso também é uma coisa muito comum da gente observar. As pessoas desmaiam, e aí todo mundo quer socorrer, todo mundo, passa álcool no nariz, abana, joga água, dá tapa. Não, calma. Bem, o desmaio pode ser causado por uma série de fatores, pode ser pressão, pode ser hipoglicemia, né? Enfim, a pessoa pode ter emocional, enfim. Então, ela vai voltar. E mesmo que ela não volte, você sempre, como eu falei, o nosso mantra, liga, né? Mesmo que depois ela recobre minutos depois, você não sabe a causa. Talvez a pessoa saiba, mas você não sabe. Então é importante sempre procurar uma ajuda médica. Então, primeiro, deitar a vítima com a cabeça, ombros para baixo, que o resto do corpo. Para quê? Para que o sangue desça e vascularize. Se a pessoa ficar sentada, pede para ela baixar um pouco a cabeça, porque essa vascularização também vai ocorrer. Colocar a vítima em ambiente arejado e afrouxar a roupa, né? Cuidado, mais uma vez, o bom senso, né? Se for uma mulher, por exemplo, você está socorrendo uma mulher, você é um masculino, você está socorrendo uma mulher, você está vendo que a pessoa está descomposta, então tome cuidado, né? Afrouxe a roupa. Mas vamos colocar um caso do masculino, o homem está de gravata, você vê que a gravata está apertando, desaperta sem problema, né? Colocar a vítima em ambiente arejado, muito ar. Quanto melhor ela respirar, melhor. Ok? E agora nós vamos falar de convulsão. Convulsão também é importante. Convulsão também ela tem alguns fatores. Pode ser causada por pessoas que já são convulsivas, ela tem algum histórico de convulsão, pode ser epilepsia. Eu tinha um amigo que ele tinha um tumor na cabeça e por isso causava as convulsões. Tem casos de convulsão por alguma infecção ou até por questões emocionais também, enfim, tem vários fatores. E a convulsão, a pessoa, o nome já diz, né? Ela entra em convulsão, ela se debate, ela tem espasmos involuntários. E qual é o pior quadro nesse sentido? Ela pode bater a cabeça, ela pode se machucar. E aí, o que seria uma coisa fácil de contornar, poderia virar uma segunda fratura, uma segunda lesão, e aí a coisa fica grave. Então, a primeira coisa é não segurar a vítima. Não tenta segurar para ela parar, não deixa ela convulsionar. O que você vai segurar? A cabeça da vítima. Você vai colocar a cabeça da vítima, provavelmente ela já vai ter caído, ela vai estar no chão, separe os objetos, todos os objetos do lado dela, e coloca a cabeça dela no chão. Tá? Aí no chão você coloca ela entre as pernas e você apenas vai segurar. Eu já escutei isso, foi procedimento há um tempo atrás, de você colocar o dedo, ver se a pessoa está com a língua enrolando. Nada disso. O máximo que você pode fazer é, se ela está espumando, se ela está colocando algo para fora, você coloca ela do lado para que ela não engasgue, mas você vai segurar com calma e com moderada força para que ela não bata a cabeça em lugar nenhum. Só isso. Uma hora a convulsão vai passar e aí você leva ela para o médico, tá? Então nada de dar tapas, nada de jogar
água sobre a vítima e muito menos colocar colher. Eu já escutei casos e já escutei casos também da pessoa enfiar o dedo e puxar a língua da pessoa a ponto de machucar, e até a pessoa, quando ela está nesse estado de convulsivo, ela tem muita força, porque o corpo está dizendo que tem algo de errado, então ela pode morder e até arrancar o dedo fora. Ok? Beleza. Bem, agora nós vamos falar um pouquinho de outro assunto muito interessante também, é um assunto que às vezes ocorre, e aí a gente vai esticar um pouquinho aqui em relação a obstrução de vias, né? Quem já não engasgou, ou até criança, a gente vai falar no finalzinho de criança, mas obstrução de vias aéreas, né, por corpo estranho. Né? Primeiro, perguntar para a vítima se ela consegue falar. É claro, ela vai mostrar que está obstruída, ela vai mostrar a partir de gestos, você vai ver que a coloração dela vai começando a ficar avermelhada, ela não consegue falar, e aí a primeira coisa é que você estimular aquela tosse, né? Aqui, ó, não consegue falar, ou a tosse é ineficiente, né? Né? Mas se você pede para ela estimular. Aproxime-se por trás dela, posicione as mãos entre o umbigo e o apêndice xifoide. O apêndice xifoide, a gente está falando aqui, logo abaixo aqui do tórax, nós temos uma cavidade aqui, nós temos alguma saliência, e aí nós chamamos isso aqui de apêndice xifoide. Bem aqui nós temos o diafragma, no qual ele faz uma espécie de compressão. Tá? E aí ele fala para efetuar sucessivas compressão. Bem, melhor do que nada é mostrar. Então eu vou mostrar aqui para vocês aqui um vídeo de uma pessoa que estava realmente se engasgando e como é importante. Nesse caso aqui específico, o rapaz não foi muito, ele usou todos os procedimentos, mas você acredita, o fato dele ter tomado a atitude correta, na hora correta, ter tido uma liderança ali, salvou a vida desse senhor. Bem, eu estou falando desse senhor aqui, o último do vídeo. É muito importante também a gente notar os sinais. Ele está tendo um engasgamento, mas as pessoas distraídas ali, meio apáticas da situação, não percebeu. Então, ele está tendo um sintoma ali e ninguém está vendo. E aí, olha, repare que ele já começa a tentar tossir, não consegue, ele consegue, ele está vendo que ele está engasgado e está tentando. E aí ocorre o infortúnio aí de ele desmaiar. Ele chega até a desmaiar. E aí vamos ver aí o restante do vídeo. Olha lá, agora o pessoal percebeu. Mas não tiveram atitude, e aí chega um cidadão que percebe a situação e começa a tomar os procedimentos corretos. Reparem que ele aperta ali o xifoide, né, o diafragma dele ali, a parte de baixo do tórax, e meio desengonçado, ele deveria ter colocado um pé de apoio ali, ele poderia até ter caído junto com a vítima, e as pessoas ali também olhando e não ajudando, mas reparem que logo que ele consegue desobstruir as vias aéreas, a pessoa recobra a consciência. Olha lá, ela recobra a consciência, e aí o pessoal parece que até esboça um sorriso, falando, puxa, né? E aí ele agradecendo. Olha como é importante você tomar a medida certa na hora certa. Ok? E aqui, eu vou mostrar para vocês uma manobra, né? Aqui nós temos aqui o corpo de bombeiro que fala mais ou menos como você deve colocar em uma criança um pouquinho mais de 12 Nós temos aí alguns casos, alguns relatos de vítimas que têm obstrução de vias aéreas durante o almoço, refeição, com carne, geralmente com carne. Mas pode ser desde uva, arroz, feijão, pode ser um minúsculo objeto estranho que pode vir a tampar completamente a passagem de ar, dificultando, claro, a respiração da vítima. Então a vítima está com obstrução de vias aéreas. Temos algum corpo estranho impedindo sua respiração. Logicamente, se a vítima não mantiver a calma, vai ser tomada por desespero. Então ela não consegue chorar, não consegue gritar, não consegue pedir ajuda. O que ela vai fazer? Levar as mãos ao pescoço. Então isso aqui é um sinal de que tem algo errado, não está passando ar. Então quando você deparar-se com essa situação, deixa a vítima te ver. Olhe para a vítima, eu vou te ajudar. Deixa que a vítima te veja. Posiciono-me atrás da vítima, coloco um pé entre os pés da vítima, ou uma perna entre as pernas da vítima, lateralizo o meu corpo e encosto na vítima. Já como ela está com as mãos no pescoço, porque ela está mostrando a obstrução, encosto na vítima, acho a região de umbigo, fecho o punho, abraço e passo a letra J como se fosse num susto. Então, quantas vezes forem necessárias até que esse corpo estranho seja expelido. Obviamente, eu não usei toda a minha força,
porque o nosso colega não está obstruído, então não quero trazer esse desconforto a ele. Então, na gestante no obeso, a manobra de Heimlich consiste em colocar a mão um pouquinho mais para cima do que a região umbilical. Então, temos lá o osso externo, né? Tem o osso externo. No final do osso externo, identifica-se aqui, ó, no processo chifoide, finalzinho do osso externo, coloca o seu punho fechado, acabou o osso externo. Coloca o dedo ali, coloca o punho fechado, vai abraçar a vítima, e aqui é o local de se fazer a manobra de Heimlich em gestante ou em obeso. Na criança, o ponto que nós vamos procurar para fazer a manobra de Heimlich, também temos como referência o umbigo. Só o que muda é o meu posicionamento. Então o socorrista, ele vai ajoelhar-se, né, atrás dessa criança, lembrando que a criança está lá com a mãozinha no pescoço, né? Você vai se ajoelhar atrás dessa criança, pega o teu polegar, corra até o umbigo, fecha o punho, abraça, com o teu corpo todo encostado na criança. O que a gente vai moderar é a força. Então é isso, galera. Agradecer aí ao Cabo Gessé pela disponibilidade de estar nos ajudando mais uma vez. Aqui o Cabo Gessé mostra, né? E aí também nós temos outra situação, né? Que eu queria falar para vocês, né? Que a situação também de pessoas. Ele falou de pessoas obesas, falou ali de pessoas gestantes. E outra vertente também desse socorro, né? Principalmente de engasgamento, é que você pode colocar a pessoa numa cadeira virada para a cabeceira da cadeira e virada para fora, na qual force a parte do chifoide para que ela exerça. Outra coisa importante também são crianças, bebês. Você coloca ele na palma da mão, vira 45 graus e dá algumas batidinhas. Processos repetitivos, batidinha. Olha se ela está voltando. Coloca de novo a criancinha a 45 graus, virado para frente. Dá mais uma batidinha na parte dorsal da criança, continua. Você vai fazer isso repetidamente. 80% dos casos, a criança desengasga. Não desengasgou? Continue esse procedimento até chegar ao socorro. Com certeza isso vai dar certo. Bem, pessoal, tinha muitas outras coisas para falar. Como eu falei, é um assunto muito amplo e hoje a gente vai dar um pause aqui, mas a gente volta em outras aulas abordando outros assuntos de primeiros socorros e é muito importante, é um assunto que a gente deve ficar atento. Consultem vocês também outras fontes, é muito importante a gente se atualizar e aí colocar em prática, né? Olhar, observar e buscar tentar absorver essas informações que, como eu falei no início do vídeo, são de suma importância e pode ajudar qualquer um em qualquer situação, ok? Agradeço a todos aí pela aula, agradeço a todos aí pelo empenho aí e vamos para a próxima aula aí com mais assuntos inerentes aqui à portaria e recepção, ok? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.